Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Nesta aula de hoje, eu irei fazer algumas sugestões de ajuda, com as quais eu irei colocar com o intuito de ajudar vocês. E essas sugestões são com relação à aula 2, né? A aula 2 eu vou colocar na descrição do vídeo para que vocês possam ter uma ideia do que eu acabei falando para vocês. Foi sobre objetos circulares. E aí, desses objetos circulares, eu pedi a vocês uma atividade relativa a isso, né? Que vocês possam pegar um objeto circular, seja ele um copo, seja ele uma garrafa, ou pode até ser, ou pode até mesmo ser, né, alguma coisa que vocês forem pesquisar na internet. Bom, dessas sugestões aqui, eu vou começar a desenhar aqui a lâmpada. Ó, dessa lâmpada aqui, a gente começa a desenhar um círculo. Começa desenhando um círculo, primeiramente. Aí, depois de desenhar um círculo, você começa a desenhar um trapézio, né, virado para baixo. Trapézio, caso vocês não saibam. Aliás, trapézio não, né? Um pequeno retângulo, né? Mas só que com os lados um pouco diferentes, né? Ó, nesse pequeno retângulo vocês vão desenhando. Só pegar a régua aqui. Vocês vão começar desenhando desse jeito, esse pequeno retângulo. Ó, desenhe um pouquinho aqui. E essa parte aqui fica a critério de vocês. Vocês podem desenhar essa partezinha aqui do retângulo ou não desenharem. Aí também vocês começam a desenhar pequenos círculos ovais aqui para dar a base. Nesse outro lado também você desenha um outro círculo oval. E aqui também vocês podem desenhar dois pequenos círculos pequenos para dar outra sustentação. Aí, seguinte, essa parte de baixo vocês desenham um cone redondo. Aí, como desenhar esse cone redondo? Começa pelo círculo oval aqui. E desenhe aqui desse lado. Depois vocês começam a desenhar. Depois vocês começam a fazer uma espécie de corte, né? Vocês começam a cortar aqui, ó. Desenha essa parte. Desenha um pouco essa parte para fazer um recorte. E apaguem aqui. Com isso, a gente tem um pouquinho dessa parte do nosso cone.
né? A gente tem uma partezinha aqui do cone. Aí vocês desenham um pouquinho aqui, ó. Um pequeno círculo. Depois, aqui vocês começam a fazer os detalhes da lâmpada, ó, do jeito que vocês quiserem. Vocês fazem os detalhes aqui. Depois vocês começam a fazer um pouquinho desses detalhezinhos aqui. Aí, para desenhar essa parte aqui, ó, vocês começam a fazer os detalhes aos pouquinhos. Aqui, ó. E aí, aqui entra em ação esse círculo aqui, ó. Vocês fazem assim, desse jeito. Vocês fazem assim, essa parte desse detalhe. E assim por diante. Aí essa outra parte aqui, ó, vocês desenham uma curva. Ó, vocês desenham uma curva aqui. Uma curva que seja já um pouquinho para baixo, tipo assim, ó. Como vocês vão ver aqui. Ó, como vocês estão vendo aqui. E depois é só apagar um pouquinho essas partes aqui. Essa parte aqui dos dois círculos pequenos, vocês apagam. Depois de apagado, vocês fazem um pequeno retângulo. Ó, pequeno retângulo aqui. Pode ser também um outro pequeno retângulo para preencher um pouquinho mais essa parte. Ó, aqui em cima há um pequeno triângulo, né, para finalizar esse retângulo. Ó. E aí dessa parte de cima aqui, ó, fica a critério de vocês. Vocês podem desenhar assim, ó, simplesmente, e fazer um pouquinho desse fio, né, que nem eu fiz. Ou vocês podem desenhar assim, dessa forma. Aí o resultado final, né, fica mais ou menos assim. Ó, fica mais ou menos assim. Porém, eu recomendo que vocês apaguem essas partezinhas aqui, ó. Essas bases aqui, né? O que realça mais esse resultado final, né? Mas é só para vocês terem uma ideia de como é o resultado final que eu fiz aqui da lâmpada aqui. Aqui também, ó, temos esse pequeno copinho, ó, esse pequeno copo aqui. A gente desenha de uma outra maneira. A gente começa a desenhar assim. Pequeno círculo. Lembrando que caso vocês não tiverem um compasso, né, como eu já havia usado em alguma aula anterior aqui, né, como eu havia mostrado para vocês, vocês podem pegar algum objeto redondo que vocês tiverem na casa de vocês. Não tem um problema. Aí, depois de desenhado aqui esse círculo, vocês desenham um aqui, nessas lateraisinhas aqui em cima. Ó, aqui em cima vocês começam a desenhar 2 círculos ovais. Ó, 2 círculos ovais. Desses 2 círculos ovais, eles têm que manter a mesma proporção, ou seja, o mesmo tamanho.
né? Que nem eu tô tentando fazer aqui. Ó, vocês fazem o mesmo tamanho do círculo. E ficou assim, ó, o mesmo tamanho. Como vocês estão vendo aqui. Depois, vocês desenham um pequeno triângulo, ó. Desse pequeno triângulo, vocês usam a régua. Aqui, desse lado, e desse outro lado. Depois, vocês completam com um pequeno retângulo, né? Não precisa ser um retângulo maior. Daqui, vocês fazem um outro ângulo aqui. Ó. Só corrigir um pouquinho aqui. Ah, na verdade é aqui, ó. É aqui esse pequeno ângulo. É um pequeno ângulo aqui, ó. Mais ou menos assim. Então, vocês têm que desenhar abaixo aqui. Depois vocês desenham mais outro círculo, ó. Mais outro círculo. Depois vocês fazem os esboços, ó, os detalhezinhos, do jeito que vocês quiserem. Vocês fazem assim, essa curvinha. Essa parte aqui, ó. Um pouquinho dessa curva vocês reforçam. Depois vocês, com a régua, fazem o detalhezinho aqui, né? Caso vocês queiram fazer uma boca mais um pouquinho aberta dessa parte, vocês podem fazer uma pequena elipse, né? Ou seja, um círculo um pouquinho menor aqui, né? Um círculo oval mais discreto, menorzinho. Ó. Fica um pouquinho desse jeito. Fica mais ou menos assim, com essa boquinha, a de cima. Esse copinho, né? E aí fica mais ou menos dessa forma. E o resultado final, ó. Resultado final, ele fica desse jeito, para vocês terem uma ideia, mais ou menos, né? Os esbocinhos vocês podem fazer assim. Ó. Vocês fazem assim também. Depois vocês apagam esse restante aqui, dessa parte toda aqui. E fica mais ou menos assim. Agora, uma outra sugestão é essa taça. Aí, como fazer essa taça? Bom, como não tem tanto espaço aqui nessa folha, eu vou desenhar aqui. Ó, vocês fazem um círculo oval em forma de ovo, né? Em forma de um ovo normal. Vocês fazem assim. Vocês fazem um desenho de um ovo, né? Ó. Aí vocês fazem as devidas correções aqui desse desenho. Ó. Pronto. Vocês fazem... Fica mais ou menos assim esse ovinho. Depois, vocês fazem
esse pequeno ângulo é quase o mesmo esquema do copo, ó, esse mesmo ângulo aqui, só que virado de cabeça para baixo. Eles fazem mais ou menos assim. Depois, vocês fazem um pequeno círculo oval, né? Não precisa ser algo muito grosso, né? Muito menos um círculo fino também, né? Pode ser algo mais mediano, né? Ou seja, médio, no caso. Aí vocês fazem o outro ângulo aqui. Ó, mais outro ângulo para completar. E aí vocês fazem uma pequena elipse. Que é um círculo oval mais menorzinho. Depois, vocês cortam esse ovinho ao meio. E eu recomendo que vocês façam esse pequeno corte assim, ó, desse jeito. Com um círculo oval, né? No caso, uma elipse mais fininha. Ó, vocês fazem com uma elipse mais fininha. Vou fazer correção aqui, ó. É uma elipse mais fininha que eu tô fazendo aqui. E assim está feito. E assim já está feita a nossa taça. Ó, nossa taça fica mais ou menos esse resultado final, né? Vocês podem fazer os detalhezinhos aqui, ó. Vocês podem detalhar um pouquinho essa parte. Ó, vocês fazem do jeitinho que vocês quiserem. Aí vocês podem fazer o esbocinho aqui. Ó. Vocês podem afinar um pouquinho aqui. Pronto, ó. É mais ou menos um pouquinho do resultado final, né? Só não apaguei aqui essa parte direitinho, mas fica um pouquinho sem essa parte, né? Aí, mais outra sugestão, né? Essa poltrona, né? Ou cadeira, como vocês preferirem chamar, do jeito que vocês quiserem, né? Que é essa daqui. Vocês podem desenhar com apenas círculos, praticamente, né? Formas ovais, né? E circulares e assim por diante. Ó. Começando mais ou menos por essa forminha oval. Não precisa ser tão perfeita, porque essa forminha oval ela vai ser essa partezinha aqui da poltrona. Aí, vocês podem fazer a outra forma oval, ó, desse outro jeitinho também. Pra ficar mais ou menos assim. Depois, vocês fazem um pequeno caminho aqui, ó,
uma pequena curvinha. Depois vocês fazem mais uma outra pequena curvinha. Depois vocês fazem dois pequenos círculos aqui, ó. É um maior e esse outro, que eu acabei de fazer o erro aqui, ó, é o menor. É um pouquinho menor. Ele tem que ser um pouquinho menor. Depois, vocês fazem mais ou menos assim. Ó, vocês fazem assim, mais ou menos esse detalhezinho. Depois, vocês fazem assim também, ó. Vocês podem detalhar essa parte da poltrona. Mais essa outra parte, vocês podem fazer um pequeno detalhe. Ó. Depois vocês fazem outra curva embaixo desses dois círculos. E pronto. Depois vocês apagam esses detalhezinhos. Vocês fazem uma parte aqui, ó, uma pequena almofadinha discreta. Fica mais ou menos esse resultado final. Ó, fica um pouquinho esse resultado final. Aí, os pés aqui da poltrona vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Seja em 4 pernas, né? Ou pode ser desse jeito, como eu fiz nesse outro resultado final. E assim por diante. Fica mais ou menos assim. Bom, é isso, meus alunos. Fica algumas sugestões de objetos, né? Quanto a esses outros objetos, né? Eu vou deixar as imagens na descrição do vídeo, né? E os objetos circulares, todos eles, né? Menos a cadeira, vocês podem fazer, né? Vocês podem pegar do arquivo e vocês podem redesenhar, né? Vocês podem também desenhar esses objetos que eu sugeri conforme as orientações que eu falei. E é isso. Fiquem em casa, né? Que vocês façam uma ótima atividade e quaisquer dúvidas estou à disposição. Fiquem com Deus.